Bom dia a todos, gente. Uma boa segunda-feira. Deixa eu falar pra vocês. Eu tava vendo aqui o Edson falando sobre a história, sobre encher aqui os litros, né? Gente, nós também tínhamos uma função horrível em casa. Eu tinha raiva. Em questão que era só eu que tinha que encher a garrafa. Os outros tinham a função deles, eu tinha a função de encher a garrafa. Pense que função doida. Eu tinha raiva quando o rapaz dizia assim: tem que encher a garrafa. A mãe não. A mãe é quem dava lá a ordem lá, era meu pai. A mãe sempre foi uma mãe maravilhosa, como hoje, ó. Ó. Não mandava nós fazer nada. Ela esperava simplesmente a nossa. eh, Como é que se diz? Ela esperava simplesmente nós fazer sem ela mandar. Mas meu pai, gente, ele tinha aquela mal dele de dizer: um vai varrer o terreiro, outro vai encher a garrafa e outro vai me ajudar lá, capinar e ciscar. O meu irmão mais novo e meu outro irmão ia ajudar ele a capinar e ciscar. E eu e minhas outras duas irmãs, nossa função era de varrer o terreiro mais a mãe. Mas a minha era a mais sagrada. Encher as garrafas, gente. Quando chegar a minha vez, a encher a garrafa, gente, aquilo dali me dá uma raiva de encher a garrafa. Mas ao mesmo tempo, gente, aquilo dali era um aprendizado para a gente levar para a vida inteira. E aí, eu ia lá encher as garrafas. E eu tinha raiva porque quem bebia não enchia, só apenas bebia. E eu lá eu tinha que encher as garrafas. Gente, o tempo da gente, quando a gente é criança, a gente lembra. Eu tava lembrando aqui do Edson Nunes contando a história dele, que cada irmão tinha uma função de fazer dentro de casa. A dele era encher a garrafa, a minha também era de encher a garrafa. Era aquela função ruim? Era, gente, uma função ruim, mas ao mesmo tempo eu tava aprendendo o modo de ser. Quem estudava de manhã, quem estudava de manhã ia fazer alguma coisa pela parte da tarde. E quem estudava de tarde ia fazer alguma coisa pela parte da manhã. Como eu estudava de manhã, de tarde eu ia, claramente eu ia ajudar minha mãe a fazer alguma coisa. E aí naquele tempo tinha período de roça, gente. Aí a gente tinha que ajudar eles a limpar a roça. E a gente ia. Aquele tempo era ruim, era bom, gente. Que não tinha internet, não tinha telefone, nós brincava de outras brincadeiras, tudo era bom. Hoje em dia, cada menino, a pequenininha já tem um telefone na mão, já sabe mexer, já mexe na internet, nós não. Vou contar pra vocês. E eu acho que meus outros irmãos também não gostavam de encher garrafa, não. Eles ficavam fungando de raiva quando o papai dizia: tem que encher garrafa. Cara, eu arrumava qualquer coisa para me fazer, menos para encher a garrafa. E os meus outros irmãos, tenho certeza que eles têm alguma coisa para contar sobre a adolescência, porque eu tenho certeza que não foi só eu que guardei isso, não. Foi bem doideira, gente. Foi bem doideira a nossa vida de adolescente. Isso era o modo dos pais da gente ensinar a gente. Naquela época não tinha internet, você só tinha apenas as brincadeiras que você usava. O que você usava? Jogar peteca, baralho, dominó, aqueles peãozinhos que a gente amarrava ele aqui, soltava os peões, ficava rodando. Pois é. Quando a gente não tinha peão, a gente furava, a gente batia aquelas tampinhas de garrafa de cerveja, abria ela todinha, furava um buraquinho e começava a botar um palito de fósforo e começava a rodar assim, ó. Pum, rodava e ele ficava rodando. E a gente pegava também também as mesmas tampinhas de garrafa de cerveja e refrigerante também. Naquela época era as mesmas tampas de refrigerante, era mesmo de cerveja. Nós batia, abria elas todinha, furava dois buraquinhos, colocava uma fibrazinha daquele saco ali, ó. Aquele saco ali. A gente pegava e amarrava e ficava puxando, aí ficava aquele negócio rodando, cara. Tem tempo de criança, se você lembra aí. E nós não tinha internet, gente, nós não tinha telefone, nós não sabia nem se existia celular no mundo e telefone.
a gente só apenas brincava. E tinha aquele orelhão, tem aquele que bicho grandão, que parece uma orelha zona grandona, sabe que ele ficava teclando assim, tinha que botar um cartão, então uma moeda, pois é. Vocês se lembram? Ele é bom. Hoje não, hoje em dia as pessoas, os adolescentes, crianças, estão se estragando em questão de ficarem olhando o telefone. Tem muitas crianças e adolescentes que já estão usando isso aqui, ó, óculos, porque ficam em frente à tela do telefone diretamente. Televisão, nós não usávamos televisão. Era difícil, mas vontade de assistir desenho não assistia. Eu assistia aquele desenho lá que era o He-Man, os Simpsons, também tinha das cavernas também, os Power Rangers, o... Rapaz, era tanto desenho que eu assistia, era favorito esses desenhos. Mais que eu gostava era os Y. Eu adorava os Y. O Pica-Pau não gostava não, gente, fala sério. Mas aí, gente, os Teletubbies. Procurei essa adolescência se foi boa ou não. É isso, gente. Eu acho que meus irmãos acho que também não gostavam dessa fase também é, de eu acho que eles se lembram de alguma coisa da vida deles. Porque tem um cá pra mim que todo mundo se lembra do que aconteceu com você no ano passado. Eita, gente. Eu me lembro que a minha irmã mais velha dizia que tinha raiva que quando ele mandava, que ela estudava de tarde. E ela e os outros, quem estudava de manhã, ia pra roça de tarde. E quem estudava de tarde, ia pra roça de manhã. E eu, como eu estudava de manhã, eu ia à tarde. Então, ela não gostava muito desse negócio de ir pra roça. Ela não gostava muito de roça. Né? A nossa infância sempre foi dessa daí. Eu me lembro que o meu irmão mais novo, ele tinha tanta raiva de capinar, ele mais minha irmã, que o meu irmão ali, em vez dele ajudar a ver se dava melhor pra gente terminar o serviço ligeiro, não, ele pegava o mato que ele capinava e jogava em cima dos vivos. Gente, quando meu pai vinha de lá reparar se a gente estava fazendo o serviço direito, eu disse assim, lá vem o pai. Aí eu ele disse assim, deixa ele vir, não tenho medo dele não. Gente, na hora que ele pegava, me dá aqui essa enxada aqui, pegava da mão dele e tirava o mato que estava tirado por cima do verde, gente. Aí assim, pode capinar tudo de novo. Gente, nós ia lá capinar numa raiva. Pensa, eu tinha raiva. O Belê ficava com raiva, mas ele sabia muito bem que nós ia capinar tudo de novo. A minha irmã tinha raiva. Essa era a nossa infância, gente. Nós não tínhamos celular, nós não tínhamos internet, como hoje tem a facilidade do telefone, internet e tudo. E hoje a maioria das crianças e adolescentes estão usando óculos, como eu falei, estão usando óculos por devido de estar muito tempo em frente de tela de celular. Mas sabe por que você está usando óculos, gente? Eu estou usando óculos também, foi porque depois que eu compreendi que tinha telefone, tinha internet, eu acabei ficando assim. Mas não foi não, gente. Começou uma vez que eu fui fazer um concurso público. E aí eu fui ler lá uma portilha, dessa portilha estragou 1000 graus de perto. E aí eu tive que estar usando isso aqui. E aí também o telefone também, né? Que a gente também gosta de também estar na internet também, olhando, vendo notícias, vendo tudo. E tá no celular também, olhando tudo, olhando tudo, olhando tudo. Né não? Então, e na nossa época não tinha nem telefone nem televisão. Tinha televisão preto e branco. Só que aí, para assistir uma televisão, nós tinha que um ficar na porta vigiando para poder assistir televisão, os desenhos, que meu pai não deixava. Pode isso. Vou contar para vocês. E eu acho que meus outros irmãos também não gostavam de encher garrafa, não. Eles ficavam fungando de raiva quando o papai dizia, tem que encher garrafa. Cara, eu arrumava qualquer coisa para me fazer, menos para encher a garrafa. E os meus outros irmãos, tenho certeza que eles têm alguma coisa para contar sobre a adolescência, porque eu tenho certeza que não foi só eu que guardei isso, não. Foi bem doideira, gente. Foi bem doideira a nossa vida de adolescente. Isso era o modo dos pais da gente ensinar a gente. Naquela época não tinha internet, você só tinha apenas as brincadeiras que você usava. O que você usava? Jogar peteca, baralho, dominó,
aquele peãozinho que a gente amarrava ele aqui, soltava, os peões ficavam rodando. Pois é. Quando a gente não tinha peão, a gente furava, a gente batia aquelas tampinhas de garrafa de cerveja, abria ela todinha, furava um buraquinho e começava a botar um palito de fósforo e começava a rodar assim, ó. Pum, rodava e ele ficava rodando. E a gente pegava também também as mesmas tampinhas de garrafa de cerveja e refrigerante também. Naquela época era as mesmas tampas de refrigerante, era mesmo de cerveja. Nós batia, abria elas todinha, furava dois buraquinhos, colocava uma fibrazinha daquele saco ali, ó. Aquele saco ali. A gente pegava e amarrava e ficava puxando, aí ficava aquele negócio rodando, aquelas Tem tempo de criança, se você lembra aí. E nós não tinha internet, gente, nós não tinha telefone, nós não sabia nem se existia celular no mundo e telefone. A gente só apenas brincava. E tinha aquele orelhão, tem aquele que bicho grandão, parece uma orelha zona grandona, sério que ele ficava teclando assim, tinha que botar um cartão, então uma moeda, pois é. Vocês se lembram? Ele é bom. Hoje não, hoje em dia as pessoas, os adolescentes, crianças, estão se estragando em questão de ficarem olhando o telefone. Tem muitas crianças e adolescentes que já estão usando isso aqui, ó, óculos, porque ficam em frente à tela do telefone diretamente. Televisão, nós não usávamos televisão. Era difícil, mais vontade de assistir desenho não assistia. Eu assistia aquele desenho lá que era o He-Man, os Y, também tinha das cavernas também, os Power Rangers, era tanto desenho que eu assistia, era favorito esses desenhos. Mais que eu gostava era os Y. Eu adorava os Y. O Pica-Pau eu não gostava não, gente, fala sério. Mas aí, gente, os Teletubbies. Procurei essa adolescência se foi boa.